Racing es un gran equipo, pero también le voy a dar una característica que tengo con respecto a Racing en la cancha de Racing yo. En mi vida perdí un partido en la cancha de Racing. Desde que dirijo, que son muchos años, en ese estadio nunca perdí. Y tampoco voy a perder, porque vamos a competir y vamos a seguir compitiendo. Es un detalle bueno para ustedes, para que sepan con el entrenador que están. ¿Ok? Obrigado. ¿Eh? Sí, ahora lo más urgente es Cuiabá. Tenemos que salir de la situación, tenemos que conseguir los 3 puntos. Vamos a poner el equipo que más fresco esté. Tenemos un buen plantel, el equipo está bien. No pensamos en la Sudamericana ahora, pensamos en el Brasileirão, que es, me parece que todos los hinchas, nosotros. Meus amigos, ficou difícil segurar Ramon Dias no comando do Corinthians. Os próximos jogos serão decisivos para a permanência do técnico no timão. É ganhar do Cuiabá e se classificar na Argentina na semana que vem. Após o sucesso ou não, ainda terá o Palmeiras na Neoquímica Arena no dia 4/11. E aí, torcedor? Acha que Ramonzinho sai vivo desses confrontos? Continue assistindo o vídeo, onde Chico Garcia comenta sobre a coletiva de Ramon Dias. Se não está inscrito, dê um like, se inscreva no canal. Ramon Dias, para começar, não foi com seu filho Emiliano, né? Porque a gente tem regras diferentes, né, nas entrevistas da Comebol. Então estava lá o Ramon com o André Carrilho, concedendo a entrevista. O Carrilho foi o jogador escolhido pela Comebol, juntamente do treinador, e ele teve que dar suas explicações. E foi muito bom poder ouvir o Ramon, porque muitas vezes, e eu não tenho nada contra isso, mas é difícil, porque às vezes você pergunta ao Ramon, quem responde é o Emiliano. E aí você não sabe muitas vezes quem que está respondendo, o Emiliano traduz alguma coisa para o Ramon, muitas vezes, aí o Ramon responde uma pergunta, daqui a pouco o Emiliano se atravessa e a gente não sabe quem comanda o Corinthians. Eu sei que não é nenhum tipo de preconceito, tá? Juro para vocês. Mas confunde porque a gente não sabe qual é a ideia, de quem é a ideia, e afinal de contas o Ramon Dias é o técnico do Corinthians. É ele quem tem o estofo, a experiência, é ele quem assina a súmula. Então o Ramon Dias é o técnico. Eu quero ouvir mais vezes o técnico do Corinthians e eu vou dizer um negócio para você. Apesar de todos os problemas que a gente tem visto no comando do Corinthians, com um vídeo pós-jogo aí que eu já fiz, analisando todos os erros, mais alguns do Ramon Dias comandando o time, fazendo leituras equivocadas durante o jogo. Apesar de tudo isso, eu gostei da maneira como ele se expressou nessa entrevista. Apesar dele demonstrar nervosismo e estar pressionado pela maneira reativa como ele se prontificou, se manifestou, ele reagiu. Ele reagiu. E quando ele reage, a gente percebe que, opa, tem sangue correndo ali. Tem sangue correndo ali para que ele busque uma reação. Por mais redundante que isso possa parecer. O Ramon Dias mostrou que tá raivoso. Isso é bom. Isso é bom. Resta saber o que ele vai fazer com isso. Eu estou analisando aqui a maneira como ele se expressou. Ele foi para o confronto. Ele deu as suas explicações, eu não concordo com todas, mas ele foi para o confronto. Ele revelou algumas coisas que talvez até nem pudessem ter sido reveladas ali. Mas ele falou. Ele falou e, cara, se garantiu. Porque ele dá uma declaração que, assim, para virar meme, é isso aqui. Ele emulou o técnico Tite quando contra o Peñarol disse: nós vamos fazer um gol lá com certeza. Não fez. E o Flamengo foi eliminado. O Ramon quis provar para a imprensa brasileira, até pelo nível das críticas que ele estava recebendo, que ele é um treinador de história, de currículo, e especialmente na Argentina. A Argentina conhece Ramon Dias. Ramon Dias conhece a Argentina. Ele é um técnico campeão da América. Ele é um técnico campeão várias vezes do campeonato argentino, comandando o River Plate, é verdade. Mas os argentinos conhecem Ramon. E o Ramon Dias conhece a Argentina, conhece o futebol argentino e conhece o futebol sul-americano. Ele disse, com todas as suas letras, que nunca perdeu no estádio do Racing. E que não vai ser agora que ele vai perder. Ele matou no peito. Ele matou no peito. Porque, bom, ele não precisa perder para ser eliminado, né? Mas o empate pode levar a decisão para os pênaltis e aí tudo pode acontecer. Mas
Ele garantiu que não vai perder. Ele falou, eu nunca perdi no estádio do Racing e não é agora que eu vou perder. Cara, assim, isso tá na linha tênue, no limite do caramba, meu técnico me representou. O cara foi lá, bancou e disse vamos, e fez todo mundo acreditar. Até o ponto em que ele não consegue, na prática, confirmar essas palavras e aí vem tudo nas costas dele. Ele trouxe uma pressão para si, isso é fato. Mas ele assumiu a bronca. Ele assumiu a bronca. Eu nunca perdi lá e não vai ser agora que eu vou perder. E olha, o Eucilindro, em Avejaneda, ele consegue ser um inferno. O Racing não é tudo isso, tá? A gente viu aí, o Racing jogou talvez uma Copa do Mundo. Mas o Racing não é essa maravilha toda. O Corinthians eliminou um Estudiantes ano passado. Foi ano passado? Não, foi com o Vitor, né? Não, com o Vitor foi o Boca. Foi ano passado. Eu me perco no tempo. Naquele jogo em que o Rollheiser, foi ano passado, fez o que fez, o Cássio fechou o gol, foi um 0-0 e o Corinthians classificou. E o Estudiantes era melhor time, tá? Mas não dá para contar com isso sempre. O fato é que agora vai precisar, porque empatou o primeiro jogo em casa, vai ter que pelo menos empatar o segundo jogo e os caras vão para cima lá. Os caras vão querer fazer o resultado e vai ser um caldeirão. Pois bem, o Ramon, além disso, falou outras coisas na entrevista. Obviamente ele foi questionado sobre a substituição ao tirar o Martínez e colocar o Romero. E o argumento dele, a explicação dele, ok, eu posso até aceitar, entender, eu não preciso concordar. Ele disse que ele é um técnico ofensivo, que estava 1-1 e que ele precisava ganhar o jogo, ele precisava ir para cima e que ele faria isso outras vezes. Quando questionado por que ele mudou o sistema ou abandonou o sistema de 3 zagueiros, que muitas vezes deu certo, ele falou que em algum momento isso foi útil, né? Foi necessário. E eu até falei isso para vocês, eu falei, cara, o Ramon não vai mais usar 3 zagueiros porque a partir de agora ele ganhou mais peças do meio para frente. Ele precisava fazer isso para se resguardar. No momento em que ele pode ter jogadores como Memphis, Yuri, Rodrigo Garro, Coronado, Alex Santana, muito jogador, Thales Magno, do meio pra frente. Pô, pra quê? Pra que ele vai ficar se fechando lá atrás? O grande erro do Ramon, na minha opinião, é entender que ao tirar o Martínez e colocar o Romero, o time dele ficou ofensivo. Não, o time dele ficou exposto. É uma diferença. Existe uma diferença. Você pode ser ofensivo apenas com um atacante, com 2 atacantes. Com 3 zagueiros e 2 alas espetando, você pode ser ofensivo dessa maneira. Depende da postura do teu time, dos movimentos táticos do teu time. A nominata ela não diz muita coisa, nem muito menos o número tático lá, 3-5-2, 4-4-2, não é isso que diz. O fato é, ele achou que seria ofensivo tirando o Martínez e colocando o Romero. O Romero não jogou absolutamente nada e o time acabou exposto no meio campo. Isso ele não soube explicar. E disse que faria de novo porque ele precisava ir para frente, mesmo que, aí é uma opinião minha, que de forma desordenada, né? Ficou claro. Ele simplesmente queria empilhar jogadores na frente. Não foi o caso. Mas ele falou que assume os riscos por isso. Tava 1-1, queria ganhar, precisava ganhar e tudo mais. Aí relembrou que é a equipe que mais marcou gols desde a sua chegada no futebol brasileiro. Ele tem 36 gols, quase 40 gols marcados. Realmente é um ataque produtivo, mas a defesa está deixando a desejar. Né? Sabemos disso. Bom, aí ele foi questionado, entre outras questões, sobre o Giovani. Poxa, o Giovani, de repente, vira uma opção, em detrimento ao Fagner, inclusive, né, quando sai o Mateuzinho no jogo contra o Flamengo, e aí ele vira, a não ser nem relacionado. E ele, com todas as letras, ali ele ficou bravo. Ali ele espinafrou. Só, o Giovani não quer assinar. O jogador tem que ter gratidão com o clube, ele até entrou numa seara um pouco mais delicada, assim, tem que ter gratidão com o clube, tudo que o clube faz por ele não quer assinar, enquanto ele não assinar o contrato, ele não vai jogar. E diz que tem mais outros 2 na mesma situação, enquanto eles não assinarem, eles não vão jogar. Então o Giovani não quer assinar o contrato, uma renovação de contrato, não sei se tem alguma questão, né, a gente vai ter que descobrir, se tem algum imbróglio de falta de pagamento, se o jogador realmente tem alguma outra proposta, se ele quer ir embora, se o empresário está fazendo a cabeça, pode ser um monte de coisa. O fato é que o Giovani não pôde jogar por conta disso. E ele entrou bem contra o Flamengo, né? Seria mais uma opção hoje. Seria mais uma opção, até mesmo na ausência do Héctor Hernandes, né? Então mais uma opção para o setor ofensivo. Não jogou. E aí ele fala, porque ele começou a tomar muita porrada, né? E ele começou a elogiar o Yuri. Que ele falou que o Yuri, enquanto estava todo mundo batendo no Yuri, eles deram moral para o Yuri. Que é o mesmo que está acontecendo com o Romero agora.
e que eles têm tranquilidade, que tudo bem, ele perdeu um gol ali e tal, mas que o Yuri, por exemplo, agora está vivendo um bom momento e eles acreditavam que isso fosse possível. Só que o Yuri não é só a questão técnica individual. A comissão técnica, ela mexe no posicionamento do Yuri, que, curiosamente, né, volta para sua posição de origem, a que ele não estava rendendo, e ele vai mal contra o Flamengo. Então hoje eles colocaram o Yuri na dele e olha o que o Yuri fez. Vejam só que coisa, né? O Yuri jogando na dele, aberto pelo lado, com o meio centralizado, o Yuri faz 2 gols. O Yuri enfiado entre os zagueiros do Flamengo, 3 zagueiros marcando o Yuri como pivô, como centroavante, e ele não toca no caroço. Teve uma chance. Pois é, 2. Né? Uma de cabeça e uma de perna esquerda. Muito pouco? Pois bem. Então, assim, eles têm o mérito de terem recuperado o Yuri. Mas eles precisam entender que tem coisas boas e tem coisas ruins que eles estão fazendo. O que mais me chamou a atenção foi a maneira reativa como o Ramon encarou essa entrevista. Ele foi para dentro. Ele foi disposto a chamar para ele. Isso é uma proteção ao elenco. Isso é um nervosismo pela pressão que ele está sofrendo de dentro e de fora. Isso já é o técnico no fio da navalha. Porque agora, gente, a gente tem 2 possibilidades. Não tem só 2 possibilidades, né? Mas a gente tem 2 bem distintas. O Corinthians pode cair na Sul-Americana, o mundo cair na cabeça do Ramon e ele não garantir o clube na Série A. O que seria trágico. Ao mesmo tempo, ele pode garantir o clube na Série A e ele pode ser campeão na Sul-Americana. Tudo isso ainda pode acontecer. A mudança, ela não vai acontecer agora. E ela não tem que acontecer agora, gente. Por mais que seja arriscado, por todos os erros que ele cometeu nos últimos jogos, mudar o comando técnico agora, qual a garantia que você tem de que um novo treinador ele vá conseguir os objetivos? Bom, você não tem também a garantia de que com o Ramon vá, mas, cara, uma ruptura nesse momento eu acho fatal, praticamente fatal. Fatal. Eu lembro do Grêmio rebaixado em 21, do Inter rebaixado em 16, era isso. Era tira o Filipão, vem o Wagner Mancini, faltando 10 rodadas, batendo na mesa, não vamos cair, nunca dá certo. O Lisca treinando o Inter em 3 jogos finais, o Falcão em 5 jogos, o Celso Roth, sabe? Um desespero, aí pega o Lisca em 3, o Zé Ricardo, sabe? Não. Cara, não funciona. O Zé Ricardo acho que foi quando ele está na... o Zé Ricardo foi em outro momento. Ele pega 11 jogos finais só para terminar o ano. Mas o Lisca pega em 3 jogos finais ali de 2016 não consegue recuperar, o Inter rebaixado. Não funciona. Ali, quando troca o técnico ali na reta final, o elenco recebe do tipo, caramba, soltaram a nossa mão, desistiram da gente. Por mais problemas que o Ramon possa ter nesse momento, cara, vai até o fim. Vai até o fim. E aí vamos esperar. Vamos esperar para que o Corinthians escape. Tem time para isso. A evolução já não existe mais, mas tem time para escapar. Tem uma tabela possível, com jogos aí que dá para ganhar, dá para pontuar e dá para escapar, porque tem muita gente se atrapalhando. O Atlético Paranaense, o Bragantino, o Cuiabá nem se fala, o Juventude, o Criciúma, o próprio Grêmio. Tem muita gente se atrapalhando aí. Então dá para o Corinthians escapar. Mas o Ramon precisa começar a fazer o feijão com arroz.